a cada dia. E o sentido é Jesus em nossas vidas. Amém? Chega o momento de estarmos ouvindo a palavra do nosso Deus. Convido o pastor Walter, ele que está responsável, vai ser instrumento de Deus em nossas vidas nesta noite. Irmãos, um prazer muito grande para mim, uma alegria, uma honra estar aqui nesta noite. A convite do pastor Josemar, uma vez que ele não pode estar conosco hoje, momentaneamente e preventivamente, ele não pode estar conosco hoje, em razão de ter tido contato com alguém suspeito de contaminação da Covid-19. Vamos orar por ele, a irmã Lara, para que Deus os abençoe grandemente, não é? A igreja tem orado por todos, pelos doentes, e é preciso continuar orando. Nós somos poucos, porque não poderia ser diferente, mas estamos aqui corajosamente e prudentemente, sendo encorajados e passando encorajamento uns aos outros. Eu quero saudar a todos agora, em nome de Jesus, a todos que estão conosco, online, pela internet, aqueles que estão em casa, os irmãos que estão aqui. Eu desejo que a presença de Deus, Ele sem dúvida está aqui. Se Ele não tivesse, nós não estaríamos aqui, porque nós não vamos a lugares onde Deus não está. A presença dEle e a palavra dEle certamente nesta noite encherão a nossa vida, as nossas vidas e os nossos corações. Muito feliz por ver aqui o meu grande amigo João Batista. Deus abençoe você, meu amigo João Batista. Sinceramente não esperava vê-lo aqui. Graças a Deus porque você está aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você receba o presente de Deus, Jesus. Esse é o tema de hoje, né? Receba o presente de Deus. Você que já recebeu, guarde, não é? Ame esse presente. E você que não recebeu ainda, hoje é o dia, não deixa passar de hoje. Receba o presente que Deus tem para você. E esse presente é Jesus. Eu quero ler com os irmãos Romanos capítulo 8, versos de 31 a 39. O texto é bem conhecido e certamente os irmãos já ouviram muitas mensagens baseadas neste texto. E alguns irmãos certamente já até pregaram usando esse texto. Romanos 8, do verso 31 ao 39. O tema aqui desse texto na minha Bíblia, na minha versão, é as provas e a certeza do amor de Deus. Na sua pode ser cântico de vitória, Deus é por nós, ou outros ainda. Eu prefiro cântico de vitória, Deus é por nós. É esse aí, né? Está na tela ali o texto. Eu acho que nós podemos ler juntos, né? Eu gosto de ler junto com os irmãos. Vamos, as vozes masculinas, os versos ímpares, e as femininas, os pares, tá bom? Vamos ficar em pé? Os homens vão começar e terminar, porque é de 31 a 39, não é? Vamos lá, os homens. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes colocou
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podem sentar, irmãos. Irmãos, os temas variados de acordo com as várias versões. É aquele que eu já disse, que eu prefiro, né? Cântico de vitória, Deus é por nós. Um outro tema, como não nos dará graciosamente com Cristo? Perdão, irmãos. São 5 temas. 4 temas diferentes. Cântico de vitória, Deus é por nós. É esse que eu prefiro. Mais que vencedores. É outro tema. As provas e a certeza do amor de Deus. E o amor de Deus que é nosso por meio de Cristo. Irmãos, me lembro que há alguns anos, não sei quando, preguei no aniversário do irmão Manuel José, irmão Zeca. Eu acho que eram os 70 anos do irmão. O irmão morava ali no Parque Tarcísio Miranda, lá na frente. E eu desafiei o irmão a escrever o seu cântico de vitória. Não sei se o irmão se lembra disso. E eu quero desafiar você a escrever também o seu cântico de vitória. Eu tenho transformado ultimamente tudo que faço, escrevo e falo no meu cântico de vitória. Hoje, por exemplo, eu escrevi um texto e botei no grupo da nossa igreja aí. E eu disse como eu estava me levantando, como eu me levantei hoje. Me levantei feliz, confiante, ousado e bem disposto. É verdade isso, tá, irmãos? Eu levantei assim. E o meu cântico de vitória hoje teve esse tema aqui. E o motivo, irmãos, nada mais é que Deus atende às nossas orações e derrama sobre nós. E eu entendi que nesta noite Deus ouviu minha oração e derramou bênção sobre a minha vida. Irmãos, Deus ouve a oração, Ele atende às orações, Ele vê a nossa motivação também quando oramos, e Ele, de modo soberano, derrama bênção sobre nós. Não aquilo que nós pedimos propriamente, mas também o que pedimos, mas sobretudo aquilo que não nos fará nenhum mal, que nos fará um grande bem, aquilo que nós realmente precisamos. Então, irmãos, esse é o nosso Deus, nós confiamos nele, nós o servimos e nós vivemos todos os dias assim, na presença dele, em comunhão com ele, e nós nos levantamos desse modo. Irmãos, o capítulo 8 desta carta de Paulo aos Romanos é muito importante para aqueles que
que já receberam o presente de Deus, para aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador. Vejam, irmãos, que o capítulo começa com a expressão nenhuma condenação, e ele termina com a expressão nenhuma separação. Isso é verdade na nossa vida, na vida daqueles que amam a Jesus, que servem a Jesus. Irmãos, e esse texto bíblico, ele nos garante que podemos ter a certeza do amor de Deus por nós, apesar de todas as circunstâncias contrárias e ameaçadoras à nossa vida. Podemos ter certeza, então, de que Deus está cuidando de nós, de que Ele nos ama, apesar de tudo o que está ao nosso redor e que nos causa ansiedade, tristeza e preocupação. Estamos vivendo esse tempo, não é? Mas nós sabemos que Deus está cuidando de cada um de nós. Nós temos a certeza disso. Irmãos, e o que estamos vivendo, as circunstâncias que nos cercam, não nos separam do amor de Deus. Não nos causa nenhum desânimo com relação a continuarmos dedicando a Deus a nossa vida. Irmãos, nesse texto que nós lemos, Paulo levanta de modo desafiador e triunfal 5 perguntas cujas respostas nos dão profunda segurança espiritual. Poderíamos chamar esse texto de o texto da segurança espiritual do crente, não é? E as perguntas que Paulo levanta são essas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que pergunta, né? A gente sabe que há muita coisa e muita gente contra nós. Quem é contra Deus não nos admira em nada. A segunda pergunta: como nos não dará também com Ele todas as coisas? Isto é, com Cristo ou em Cristo, não é? A terceira: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pode até tentar, não é? Mas toda acusação contra nós, irmão, precisa ser mentira, precisa ser mentirosa, caluniosa, difamatória. Então ninguém vai intentar acusação contra nós e poder provar, não é? Que a nossa vida, nós a vivemos sob a direção do nosso Deus. Quem nos condenará? Ninguém nos condenará. Nós não estamos mais condenados pelo pecado, irmãos. Não estamos mais condenados a viver sob o peso da culpa e da condenação do pecado. Quem nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Irmãos, um crente verdadeiro não se separa do amor de Deus. Ninguém pode separar um crente verdadeiro, uma ovelha legítima do Senhor. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. E nós não queremos que nada nos separe. E por isso nós tomamos as providências para que nada nos separe do amor de Deus. Por isso nós buscamos santidade. Por isso nós procuramos ter uma vida de oração, de estudo da palavra. E assim, nada nos desvia dos caminhos do nosso Deus. Irmãos, para qualquer cristão, para qualquer crente desencorajado, esta passagem é poderosa para garantir que o amor de Deus está presente, irmãos, e Ele está ativo em todos os momentos de nossa vida. Deus, porque nos ama, Ele
nos protege. O amor de Deus é uma espécie de escudo à nossa frente, escudo de proteção de Deus contra tudo aquilo que vier contra nós. Irmãos, não existem causas maiores que as citadas por Paulo nesse texto para nos causar desânimo, que possam nos separar do amor de Deus. Ele cita aqui várias coisas que podem ou que poderiam nos separar do amor de Deus, mas ele conclui que nada nos separa do amor de Deus. Nada que ele cita aqui, a vida, a morte, os anjos, demônios, Satanás, a guerra, a fome, a nudez, o perigo, nada disso nos separa de Deus. Mas essas coisas têm um poder enorme de desencorajar a gente. Irmãos, esta era a convicção de Paulo, e ele passa a nós essa convicção, e ele sabe que esta é a convicção de todos os crentes em Jesus. Nós temos a convicção de que nada nos separa do amor de Deus. Assim, irmãos, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas, nós podemos triunfar e sermos mais que vencedores. Nada nos separa, irmãos, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus se expressa a nós e vem até nós através de Jesus. Nós o recebemos como Senhor e Salvador, fomos beneficiados e salvos por esse amor de Deus, e nós estamos ligados a Ele, debaixo desse amor dEle, que é o nosso escudo contra as ciladas do mundo maligno. Nosso bem-estar espiritual e nossa segurança em Cristo jamais permitirão que sejamos vencidos. Eu vou repetir, irmãos, nosso bem-estar espiritual, nossa segurança em Cristo, a certeza que nós temos de que nada nos separa do amor de Deus, jamais permitirão que sejamos vencidos, enfraquecidos ou ameaçados, irmãos, por qualquer poder contrário à nossa união com Cristo. Irmãos, e a lista de Paulo aqui, ela é completa. Ele cita vários problemas, várias dificuldades, várias coisas que poderiam nos assaltar e nos desencorajar e nos separar do nosso Deus, do amor do nosso Deus. No verso 38 ele diz, como nós lemos aí, eu estou bem certo. Que convicção que Paulo tinha, não é? Nós precisamos ter esta convicção.
Irmãos, o nosso porvir, o que está por vir, é algo de Deus para nos abençoar. Um dia a nossa esperança, que é viva, vai se concretizar. E no porvir, nós nos juntaremos à família do nosso Deus, aos redimidos de toda a terra, a entes queridos nossos, que já partiram para a eternidade. A gente fica saudoso, tem vontade de ver, não é? A gente até gostaria de ser como João, que fosse aberta uma porta no céu para a gente ver lá dentro e contemplar, quem sabe, entes queridos nossos. Mas um dia nós nos reuniremos a eles. Um dia a família de Deus será completa, irmãos, na eternidade, e nós estaremos todos juntos, nos reconhecendo, irmãos, apenas como redimidos de Deus, lavados e santificados pelo sangue precioso de Jesus. Não nos identificaremos como os nossos entes queridos, mas nos identificaremos como redimidos de Deus de toda a terra. Que família maravilhosa, extraordinária, a família de Deus, que um dia vai se reunir, irmãos. Esse é o nosso porvir, é o que nós aguardamos. O porvir não nos assusta, o futuro não nos assusta, porque nós estamos seguros nos braços de Deus e garantidos pelo amor que Ele tem a nós, que é o nosso escudo, através do qual Ele nos protege. No verso final, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, irmão, então nem nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Irmãos, e a relação de Paulo então é completa. É isso tudo que nós lemos aqui, que pode nos separar, que poderia nos separar do amor de Deus. Mas há algo, irmãos, que nós temos de Deus em Cristo, porque Ele nos ama, que é a salvação. A salvação, irmãos, é absoluta. A salvação que nós temos em Cristo Jesus é absoluta. Ela é segura, ela é triunfante. E ela não tolera uma única exceção, irmãos, de algo que possa nos separar do amor de Deus. Exceção seria uma outra coisa que alguém pudesse inventar e acrescentar a essa lista aqui. Mas essa lista é completa. Então, alguém poderia dizer: a vida e a morte, os anjos, a fome, não podem separar vocês do amor de Deus. Mas a Covid-19 pode. Não pode também. Não há nada, irmãos, que pode nos separar do amor de Deus. Nós estamos vencendo com a graça de Deus, irmãos, esse período de tribulação. Irmãos, e Deus está trabalhando para que nós vençamos esse período. Essa discussão às vezes inócua sobre a vacina, irmãos, é a luta dos homens por encontrar, irmãos, isso é impulso de Deus sobre os homens, sobre aqueles que são responsáveis pela saúde do mundo e do povo, os nossos cientistas, não é? Escrevi recentemente algo sobre isso. Nós temos cura para todas as enfermidades, irmãos. E quem descobre o remédio, né, o antídoto para todos os males relacionados à enfermidade e à doença, é a ciência médica. Mas eles demoram tanto, né? Ouvi falar de uma vacina que levou 150 anos para ser aprovada. É verdade, viu? Outras levam bem menos. Mas essa agora, alguns dizem que deveria levar no mínimo 4 anos. Eu acho que não poderia demorar tanto. Se eles perguntassem a Deus, irmãos, eles poderiam resolver rápido. Se perguntassem a Deus, irmãos, Deus resolveria tudo, digamos, em 6 dias.
Ele fez tudo em 6 dias, não é? Quem faria isso? Ele fez. Deus resolveria em 6 dias. Não estamos tão apressados assim também, não é, irmãos? Mas Deus certamente orientaria e nós teríamos, no mais breve espaço de tempo, o antídoto contra esse grande mal que atinge o mundo inteiro. A gente às vezes se sente mal com isso, né, irmãos? Fica ansioso, preocupado. Isso é normal. Deus sabe que nós somos assim. E é por isso, irmãos, que Deus tem tanta misericórdia, tanta compaixão de nós. O salmista no Salmo 103 diz que Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Como Deus nos ama por causa dessa nossa fragilidade, irmãos. Ele sabe que nós dependemos, que nós precisamos muito dEle, da ação dEle em nossas vidas. E Deus está sempre do nosso lado, irmãos, e devemos confiar nele. E nós precisamos ser ousados na pregação do Evangelho, irmãos, pregando a verdade às pessoas. Irmãos, e nessa salvação que Deus nos dá em Cristo, que é absoluta, segura e triunfante, que não tolera nenhuma exceção, que se acrescente a essa lista que Paulo apresenta aqui, nenhuma outra coisa que possa nos separar do amor de Deus. Essa salvação, irmãos, que é absoluta, mostra que nenhuma ovelha pode perder-se, embora algumas possam se desviar. Irmãos, e essas que se desviam, o bom pastor sai em busca delas até encontrá-las. Sem dúvida, irmãos, algumas ovelhas podem se desviar, mas se são ovelhas mesmo, elas até conhecem o caminho de volta, tá, irmãos? A ovelha legítima, verdadeira, pode se desviar sim. Nós estamos sujeitos, irmãos. Nós temos que a cada dia diminuir as possibilidades de pecar. E essa possibilidade então de nos desviarmos, ela é diminuída, nós podemos quase que zerá-la. Irmãos, Jesus fala sobre isso em João 10, versos 27 a 30. As minhas ovelhas me conhecem, eu as conheço, elas ouvem a minha voz. E ele disse: dou-lhes a vida eterna. Ele está falando de crentes verdadeiros, pessoas salvas. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ele acrescenta algo interessante, de acordo com o que nós estamos falando aqui: e ninguém as tirará de minha mão, ninguém as tomará de mim. Irmãos, quem crê em Jesus é salvo, jamais abandona Jesus. Corre o risco de se desviar, sim, mas a ovelha legítima conhece o caminho de volta, irmãos. E a ovelha, como nós conhecemos que elas têm dificuldade de voltar, não é? As pessoas que se desviam têm dificuldade de voltar e precisam ser procuradas às vezes, não é? Embora saibam o caminho, precisam ser procuradas e encorajadas. Então Jesus disse: dou-lhes a vida eterna, ninguém as tomará de minha mão. Eu acho muito interessante como Jesus completa isso aí. Ele diz: meu Pai que mas deu. Então Jesus está dizendo que Deus é que dá a ele as suas ovelhas. Quando você crê em Jesus é salvo, Jesus diz que é o Deus Pai que mandou você a ele, colocou você nos braços de Jesus. Foi o Espírito Santo que levou você a crer em Jesus, convenceu você de sua necessidade de salvação. E você então reconheceu que você era pecador. Como pecador, você estava afastado de Deus. Você estava como que perdido, afastado de Deus, sem direção na sua vida. E você então é convencido a confessar os seus pecados e a buscar o perdão de Deus. E no momento em que você confessa e busca o perdão de Deus, significa que você tomou a decisão de não viver mais no pecado. Você tomou a decisão de viver para Deus. E Deus então o recebe como filho. E Jesus então diz com relação a você o que disse na casa de Zaqueu: hoje veio salvação
sobre esta vida ou sobre esta casa, porque este agora é um filho de Abraão, ou um filho de Deus. Irmãos, eu quero encerrar. Vendo aqui os 2 primeiros versos, o 30 e o 31. No verso 30, o verso 31 e o 32, Paulo diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele completa no verso 32, aquele, ele se refere a Deus, né? Deus, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? É em Jesus que Deus deseja abençoar a sua vida. Veja o que Paulo diz: como nos não dará também com ele todas as coisas? Deus tem muitas coisas para nos dar, muitas bênçãos para derramar sobre as nossas vidas, e o que Ele deseja dar a cada um de nós, irmãos, é fruto de um amor especial que Ele tem por nós. Não é aquele amor geral com que Ele ama indistintamente a todos, não, mas é aquele amor especial com que Ele ama distintamente aqueles que Ele leva a Jesus, as ovelhas, já que Jesus falou que Ele recebe das mãos do Pai. Então Deus tem algo muito especial, irmãos, para aqueles que são especiais para Ele, que o amam, que o servem, que dedicam a Ele as suas vidas, aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, e que tem essa convicção do apóstolo Paulo: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem nada, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Parabéns a você que já tem recebido tudo que Deus tem para você, por causa do amor especial que Ele dedica a você, que já recebeu Jesus como Salvador. Agora, se você deseja receber tudo o que Deus tem para você, você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador, porque é em Jesus, é em Cristo que Ele nos abençoa. Se você então deseja receber tudo que Deus tem para você, você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador. Há alguém aqui que gostaria de tomar essa decisão? Quem sabe alguém, não é? Alguém aqui que ainda não tomou essa decisão, gostaria de tomar essa decisão? Eu quero receber tudo que Deus tem para mim. E eu estou sabendo agora que para eu receber tudo que Deus tem para mim, eu preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. Você entendeu isso? É a Bíblia que está dizendo. Veja o que Paulo diz: aquele que nem ao seu próprio filho poupou. Deus deixou Jesus morrer na cruz por nós. Aquele que nem mesmo ao próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Você já tem tudo que Deus tem para você? Ainda não, né? Falta, né, irmãos? A posse na vida eterna. Não tenha pressa. Quantos já tomaram posse, não é? Precisamos ter pressa, vai chegar, tá, irmãos? A vida eterna está guardada para nós. É a esperança que nós temos. E essa esperança que não morre, irmãos, ela não está guardada aqui dentro do púlpito, não, tá? Não está guardada no cofre da igreja também, não. Nem no cofre da sua casa, nem no cofre de qualquer banco. Ela está guardada no céu para nós e ninguém toma de nós. Então, assim como ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ninguém pode tirar essa esperança que nós temos, irmãos, de um dia tomarmos posse da vida eterna.
Alguém deseja receber tudo de Deus? Você precisa receber Jesus. Alguém recebe Jesus agora como Senhor e Salvador? Deus abençoe você. Irmãos, que Deus complete a mensagem em nosso coração. E seja em tempos difíceis ou em bons tempos, que Ele nos reanime e nos conforte com a sua presença. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmão Davi. Receba Jesus, o presente de Deus. É o tema desta noite. Esse é o caminho para recebermos tudo que Deus tem para nós. Receber Jesus, o presente de Deus. Irmão Davi. Amém. Senhor, continue abençoando a vida do nosso pastor Walter. E vamos ficar de pé. Estamos encerrando o culto dessa noite. Vamos estar orando e logo após o pastor Walter vai encerrar com a bênção apostólica. Convido o nosso irmão Douglas que esteja orando a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, nessa hora, nós nos colocamos diante da Tua presença, agradecidos ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, agradecidos ao Senhor pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor, para juntos adorarmos ao Senhor, ouvirmos da Tua palavra, ouvirmos a Tua voz. Pai, muito obrigado por esse privilégio. Muito obrigado por aquilo que ouvimos, por aquilo que fomos lembrados, por aquilo que fomos alertados nessa noite, que o Senhor, por amor a nós, não poupou o seu próprio Filho, Pai, mas antes mesmo o entregou. Ouvimos que, como o Senhor não nos dará graciosamente todas as coisas. Pai, que o nosso coração venha descansar em Ti, que o nosso coração venha descansar na Tua palavra, nas Tuas promessas, que nós venhamos de fato buscar confiar cada vez mais em tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelos Teus livramentos, Pai, porque se estamos aqui também, isso é prova de que as Suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas mais uma vez. Tua palavra diz isso, que as Suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos e fazem-se novas todas as manhãs. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado pelos Teus livramentos. Desde já queremos colocar diante do Senhor a nossa semana que se inicia hoje, que o Senhor continue cuidando de cada um dos Seus filhos aqui, que o Senhor continue livrando, que o Senhor continue alimentando a vida, a alma de cada um. E se há aqui na casa do Senhor, porventura, aqueles, Pai, que ainda não tomaram uma decisão contigo, que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, continue ministrando no coração nesta noite, para que até mesmo em seu lar, ou no decorrer desta semana, possa tomar essa decisão, que é a decisão mais importante, Pai, que existe na nossa vida, que é entregarmos a nossa vida ao Senhor, assumirmos um compromisso, um relacionamento contigo. Nós lhe agradecemos por tudo, desde já pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, por tudo aquilo que temos feito, ou talvez até mesmo deixado de fazer, que tenha ofendido o Senhor e a sua santidade. Essa é a nossa oração no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares e dá-nos uma semana de bênção e vitórias. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam, ó Deus, sobre todo o Teu povo, em toda a terra, sejam sobre a nossa igreja aqui, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.